Olá! Circulou, continua circulando nas redes sociais essa questão de que o Bolsonaro falou com o embaixador e liberaram os brasileiros. Evidentemente que se trata de uma grande fake news. E também alicerçada pela Carla Zambelli, aquela imbecil, pelo Nicolas Ferreira, outro idiota, enfim, o bolsonarismo todo fazendo esta alusão, porque o Bolsonaro, tão logo saiu daquele encontro, ele ligou para a CNN dizendo que já tinha falado com o embaixador e queriam liberar os brasileiros. Ocorre que não aconteceu, porque os dias que antecederam essa reunião até o dia da saída foi algum tempo. E até já estão dizendo que o Bolsonaro falou diretamente com o Netanyahu, o que é uma grande mentira. Trata-se de uma orquestração bolsonarista que provocaram aquela reunião com o embaixador sem vergonha para disseminar mais uma vez o ódio e minar a relação de Brasil e Irã, com o dedo obviamente por trás de Israel e dos Estados Unidos por conta da entrada do Irã nos BRICS. E também fizeram aquela alusão da investigação que deve ser parada, que o Flávio Dino deve se debruçar, sobre a questão dos terroristas do Hezbollah no Brasil, inclusive com uma estupidez sobre terem colocado um anúncio por R$200, $400, recrutando brasileiros para o exército terrorista do Hezbollah. O que não é verdade, o que o Hamas, o que o Hezbollah não faria e o Irã não permitiria. Enfim, é uma série de mentiras e eu quero que você assista esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar para você, inclusive, de uma fala do embaixador, mentindo, desmentindo a questão do Bolsonaro ter sido ou não convidado para esse evento. Mas eu quero pedir para você dar o certinho, quero pedir para você comentar, quero pedir para você compartilhar, porque tudo é de graça e isso não custa um centavo, tá bom? Então vamos nessa. Desde quando o tricampeão em inegibilidade ia conseguir fazer um troço desse? Desde quando um cara que deixou cerca de 500 brasileiros na Ucrânia e não moveu um dedo para trazer nenhum de volta, ia tomar essa atitude agora? Desde quando alguém que deixou os brasileiros na China em plena Covid e disse que não gastaria um centavo para trazê-los, que ninguém o obrigaria a fazer isso? Então é tudo uma grande fake news, que é o que eles sabem fazer. E ele precisa estar em voga, precisa desviar a atenção dos problemas sérios e crônicos que estão avassalando a vida dele e da família, como um todo. E é impressionante que todo mundo que se junta com Bolsonaro acaba indo para o buraco. Mas a grande verdade é que isso tudo não passou de uma grande orquestração para mostrar que o PL, ou a direita, ou essa extrema-direita está com Israel, o povo escolhido de Deus, e a esquerda está com o Hamas, o que é uma grande idiotice. Ninguém está com o Hamas. Todos estamos, e eu inclusive, em favor da libertação da Palestina, em favor do estancar desta guerra, e agora os próprios Estados Unidos não está conseguindo controlar o Netanyahu. Então imagina, se o Biden e o Blinken, o outro sem vergonha lá dos Estados Unidos, não estão conseguindo parar o Netanyahu, o Bolsonaro ia conseguir dizer para o próprio Netanyahu, dissolve os brasileiros, quando é bem verdade, o embaixador no Brasil, aliás, o Brasil deve mandar esse cara embora, deve fazer algumas sanções contra Israel pela atitude nefasta do que eles fizeram, ameaçando as relações institucionais e internacionais entre Irã e Brasil, o que é um absurdo. A outra grande verdade é que a postura do embaixador não deve ser essa. Então, se no dado momento que ele viu que o Bolsonaro estaria lá, ele deveria ter recusado. Ele diz que foi um convite para mostrar aos brasileiros, convidou o PT, convidou todo mundo, mentira. Das questões de Israel, do exército de Israel. E não é verdade. A grande verdade é que foi uma orquestração para desestabilizar o governo brasileiro, para dar um gás ao bolsonarismo que está perdendo força a cada dia que passa, e isso realmente está virando verdade. Mas vamos então ver esse recorte que eu fiz da CNN, onde ele desmente que o Bolsonaro foi convidado. Ele mente desmentindo, porque o Bolsonaro foi convidado sim, que tinha inclusive uma plaquinha com o nome do Bolsonaro na mesa ao lado deste embaixador. Assiste aí e volta aqui comigo para o meu comentário final. Para passar. Deixa eu só esclarecer então o que o senhor está falando. O que o senhor está me dizendo é que vocês convidaram parlamentares em geral. O senhor não convidou então Jair Bolsonaro? Nós convidamos só parlamentares.
convidou Jair Bolsonaro. Foi mesmo um encontro fortuito, como aparece na apuração do nosso analista Caio Junqueira. O quê? Não entendi. O nosso analista Caio Junqueira apurou que foi um encontro fortuito. O senhor está me dizendo, então, que o senhor só convidou parlamentares, o senhor não convidou Nós convidamos, Jair fizemos Bolsonaro. coisa lá no parlamento para mostrar o que aconteceu lá e convidamos parlamentares da direita, do centro e da esquerda. Chegou quem queria chegar. Não forçamos ninguém para chegar lá. E isso foi a maneira que nós conduzimos isso. Junto comigo foi lá o presidente do nosso grupo parlamentar, o deputado Gilberto Abramo, e cerca de 60 a 70 outras deputadas. Agora, mais do que nunca, você deve compartilhar esse vídeo para calar a boca dessa gente, porque o próprio Mauro Vieira, quando foi questionado, ele publicou no Twitter que ele não negociava com esse embaixador, e sim com o chefe dele. Ou seja, essa negociação foi feita entre governos, foi feita com o ministro das Relações Exteriores de Israel e com o ministro das Relações da Embaixada do Egito, porque era lá que estava o problema. Claro que Israel estava trancando essa lista como uma espécie de retaliação, porque o Brasil se posicionou contra a atitude de Israel. Mas quem decidiria a abertura da fronteira era o Egito, e isso aconteceu. Foram removidas as pessoas da faixa de Gaza para os locais onde você acompanhou todas as notícias e, por fim, então, entraram no Egito e estão chegando nessa segunda-feira ao Brasil. Então foi uma ação esplendorosa do governo brasileiro que, como muito bem disse o Paulo Pimenta, apesar de eu não concordar com algumas coisas dele, ele disse que o Bolsonaro é um chupim. Aquele pássaro que pega o ninho dos outros, que pega a comida dos outros, que pega tudo dos outros. Ele não quer fazer nada. Assim é o Bolsonaro. Então ele vive assim, pegando as coisas dos outros, transformando em verdade, quando em bem verdade é tudo fake news. Então foi uma fake news, um encontro desastrado de mentirosos. E depois um dos mentirosos vai lá e desmente o outro mentiroso, mantendo a mentira. Porque o embaixador sequer sabia como é que estavam nas entrevistas que ele deu, inclusive para o UOL. Ele não tinha conhecimento direito de como é que estavam as negociações, ele não sabia da lista, ele não sabia de nada. Simples assim. Foi uma entrevista vazia, onde ele procurou só sair pela tangente e não respondeu praticamente nada. Então, mais uma fake news que nós temos que desmontar, porque a grande verdade é que tem um governo no Brasil e eles estão odiando o fato de ter um governo que foi o primeiro a tomar a atitude de repatriar os seus compatriotas, independente de bandeira partidária, independente de cor, independente de religião, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva e seu corpo diplomático. Então está dado meu recado aqui, a voz da esquerda resistente, a verdade doa em quem doer, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, mas antes, tem muita coisa boa dessa semana para você ver, então fica comigo. Então agora sim, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.